Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana Normando e hoje a gente vai perder o medo. Sim, a gente vai falar do departamento, assim, do assunto, que muitas vezes gera muito medo. Euzinha mesmo tinha um pouco de medo disso na faculdade. A gente vai falar aí hoje sobre o departamento de mídia, sobre a área de mídia. Vamos lá? Mídia não é bicho de sete cabeças, tá? Eu sei que pode parecer, eu tinha medo, eu não gostava muito de matemática, eu meio que fiz publicidade para fugir das exatas. Então a área de mídia era uma área que, enfim, eu não queria estar lá, né? Mas a gente tem que entender de tudo, lembra? A gente tá formando profissionais publicitários, a gente não tá formando hiper especialistas, o mundo não exige isso mais da gente. Então, essa área é aquela área que, assim, você imagina que você gosta de planejar, de analisar a pesquisa, de interpretar as coisas que estão assim escondidas atrás daqueles números, se você gosta de pensar em estratégias, se você gosta de ver o resultado também, sabe? Ter o dado exato, o resultado daquele investimento, trabalhar com essas informações. Então, sua área na mídia é a mídia que vai contar exatamente como é que foi. Todo aquele esforço criativo, estratégico e criativo, ele chega, ele impacta o consumidor por causa do trabalho de mídia. É o departamento de mídia que vai escolher aonde as campanhas estarão, aonde elas vão, sabe? Onde cada anúncio estará. Esse é o departamento de mídia, cuida dessa parte na área da publicidade. Então, o universo da mídia, né? O departamento de mídia. Então, mídia é o termo, é o nome que designa o departamento de uma agência, também o profissional que trabalha ali. Ah, fulano é o mídia, fulano é a mídia da tal agência. Significa que é a pessoa que trabalha geralmente com planejamento de mídia naquela agência. Então, esse profissional, ele tem por principal função viabilizar que a mensagem alcance um determinado público de maneira eficaz, da melhor maneira possível, analisando a relação custo-benefício, sempre. Então a gente vai trabalhar de olho na verba, de olho no benefício desse custo que aquele investimento terá. Então, é uma área que vai trabalhar com números nesse sentido, sabe? De escolher o melhor caminho, de planejar do melhor jeito para que todo o esforço que foi feito até aqui alcance as pessoas. Olha, professora, mas mídia não são os meios de comunicação? São. Em teoria da comunicação, a gente estuda assim, os meios de comunicação de massa, digamos assim, né? A gente chama de mídia. Então a gente fala de a grande mídia, mídia tradicional, veículos de comunicação, às vezes a gente junta e fala que é mídia, tá. Mas essa diferença, assim, se a gente quiser, a gente faz um outro vídeo depois. Hoje, eu quero que a gente foque realmente no departamento de mídia. Então, no departamento que vai cuidar quais seriam as tarefas e como organizar essas tarefas para que as mensagens cheguem até as pessoas. A parte técnica, operacional desse processo. As atividades de um profissional de mídia, digamos assim, elas transitam entre as ciências humanas e as ciências exatas. Então, tá para lá e tá para cá. Como assim? Tá nas humanas, na medida em que a gente analisa o comportamento humano, a relação das pessoas com os veículos, as relações das pessoas com o consumo de mídia. E aí mídia eu digo audiovisual, como é que você se relaciona com o YouTube? Se você assiste prestando muita atenção, ou se você põe e vai lavar a louça, como é que é a sua relação com o Spotify? Se é uma pessoa que fica lá prestando muita atenção, você coloca no carro, não sei. Essa é a parte de comportamento humano, hábitos de consumo de mídia, que o profissional desse departamento tem que estar muito atento, porque cada vez mais esses hábitos estão mudando e também a forma como a gente está disposto a participar dos anúncios, né? Assistir os anúncios ou não. Existe uma tendência de a gente fugir dos anúncios, né? O profissional de mídia tem que estar muito atento a isso. E aí, como humanas e exatas, é a parte da agência, do processo na publicidade que vai trabalhar com os números mesmo. Vai calcular verba, vai calcular retorno, vai calcular investimento, vai calcular alcance, penetração, CRM, tudo que dê informações sobre como é que está esse investimento. Então a gente vai trabalhar então matemática, raciocínio lógico, a gente vai calcular as variáveis, a gente vai fazer planos e aí vai fazer tentativa, depois outra e tal. Então a gente vai planejar mesmo. E
em busca sempre da melhor relação custo-benefício, do melhor resultado diante da verba que a gente tem para alcançar o público a qual aquela mensagem se destina. Tem autor que fala que mídia é a engenharia da publicidade. Acho que por conta dessa parte das exatas, sabe? Tem a ver com isso sim. O objetivo do departamento, de maneira geral, é garantir que a comunicação chegará aos públicos, quaisquer que eles sejam, e aonde quer que eles estejam. Então, a gente tem que garantir que aquele posicionamento de marca que a gente vem trabalhando com todas as ferramentas de marketing e de comunicação, ele seja transmitido na mensagem, mas que a mensagem de fato chegue nas pessoas para alcançar os objetivos estratégicos, tanto de comunicação como de marketing. Então, existe um objetivo de mídia. Assim como existe um objetivo de comunicação, existe um objetivo de marketing. É assim que a gente trabalha. Então, o modelo de departamento de mídia que a gente tem hoje nas agências, ele vem de uma herança lá da década de 70. Nossa, professora, década de 70, meu Deus, muito velho e tal. Não é tão velho assim, tá? Eu sou de 82, então não é tão velho assim. Mas é importante a gente entender. Porque, nossa, credo, muito velho. Não, não é. Foi a partir dali e hoje algumas agências ainda se estruturam dessa forma. Então é importante a gente entender. Tá, como é que era isso? Basicamente, tem 3 grandes funções num departamento de mídia. Vai ter a pessoa que planeja a mídia, então é o gerente ou o gestor de mídia ou qualquer nome bonitinho que se dê para essa função, que é de organizar o planejamento daquilo que vai ser mostrado como alternativa para a comunicação sair de cá, marca, para cá, consumidor. Tem também aquela pessoa que vai fazer, o assessor de pesquisa de mídia, que vai fazer as pesquisas mesmo, que vai lidar com dados, vai interpretar esses dados e tal. E tem uma outra pessoa que vai fazer compras, que é o comprador, o assessor de compras ou o comprador de mídia. Pode ser que na agência que você esteja ou que você conheça, não haja 3 pessoas, ou para isso, né, que só uma tenha que fazer todas essas funções. Ou pode ser que na agência que você esteja tenha, sei lá, 30 pessoas para fazer isso. Não sei. O que vocês precisam entender é que tem essas 3 grandes funções, que é a de planejamento, que é a de pesquisa e que é a de compra, tá? E todas elas visam a mesma coisa, encontrar a melhor relação custo-benefício para que as mensagens cheguem até o público-alvo. Então, eu vou falar de todas essas funções, as características do que elas fazem hoje, tá bom? Tá, vamos começar pelo planejador de mídia, pelo gestor da mídia, digamos assim. Então, essa pessoa, esse profissional, ele tem que ter uma visão muito ampla de mercado, de tendência, de como é que as pessoas estão se relacionando com as coisas, porque ele vai elaborar o plano de mídia, que é um documento que, claro, ele tem que ser aprovado pelo cliente, e é um documento técnico em que se prevê aonde colocar os anúncios, sabe? Quais os lugares, onde a peça vai estar, como que a campanha será veiculada. Veicular indica veiculação, não é vincular, tá? Um monte de gente erra isso, não é. A gente vai estudar no planejamento de mídia quais as melhores alternativas para que haja, de acordo com a minha verba, o maior alcance, o melhor retorno, o melhor custo-benefício relacionados ao meu objetivo de marketing de comunicação, para que essa mensagem chegue ao meu público. Então, o meu planejamento de mídia tem esse objetivo. E aí, o profissional de mídia, geralmente, ele apresenta, junto com o atendimento, esse plano, né? Essa ideia, esses documentos sobre como alocar a verba nesse investimento publicitário. Tá, esse é o planejador de mídia. Ele vai cuidar também do processo de envio de documentos, de autorizações. Existe muita parte burocrática nesse processo, tá? Então, a burocracia até ajuda nessa área no sentido da organização, e o planejador de mídia, ele tem que estar ciente, ele tem que gerir todo o processo. Pode ser que não seja ele que vai executar a ação, mas ele tem que saber que aquilo está acontecendo e como que aquilo está acontecendo. Existe também algo que fica sobre o escopo das atividades do planejador de mídia, que é o serviço que acontece depois, pós-veiculação. Então a campanha foi pra rua e aí ela sai, né, em algum momento. Dependendo da estratégia, demora mais ou demora menos, mas ela sai do ar. E aí a gente tem que ir, na medida em que ela está no ar, ou quando ela sai, verificando, fazendo a checagem, o checking, para fazer com sotaque, dessas mensagens, se de fato elas foram veiculadas. Então é como um balanço do que aconteceu, sabe? Pagou-se, portanto,
Face tanto. E aí, de repente, se tal inserção não aconteceu, ou pode acontecer alguma falha no processo e tal, existem compensações. Lembra, a gente está falando de dinheiro. O grosso da verba de publicidade é aqui, é em mídia, é nesse tipo de investimento. Então, tem um controle rigoroso, não só da estratégia, custo-benefício, mas também do uso adequado disso. Funções de um pesquisador de mídia. É bem isso mesmo, pesquisador de mídia. Ele vai trabalhar com resultados de pesquisa, ele vai interpretar pesquisas, ele vai dominar softwares de pesquisa, ele vai interpretar, analisar dados que chegam, dados de audiência, dados, informações sobre a concorrência, como a concorrência usa a mídia. Isso também cabe ao pesquisador de mídia, observar como é que os players estão agindo, né? Então, ele vai desenvolver estudos a partir dos documentos dos institutos de pesquisa que a gente recebe. E aí também, ele vai negociar com esses institutos a compra desses relatórios de pesquisa, desses relatórios de dados de mídia, a partir dos quais serão elaborados os planejamentos. Então, o pesquisador, então, ele negociou, ele comprou e aí ele analisa tudo isso. Essa é a ideia de um pesquisador de mídia. E aí, uma coisa importante de se falar, com o avanço e a mudança, né, da tecnologia e tudo mudou, as relações que a gente tem com a mídia mudou, também o pesquisador de mídia tem que ficar muito atento sobre como estão se relacionando com as mídias, as pessoas. Então, a evolução dos hábitos de consumo de conteúdos digitais também. Redes sociais que direto aparecem, aquelas que vão crescendo, aquelas que de repente somem, daqui a pouco voltam de novo, enfim. É importante saber essas tendências, o que está mudando, para a gente acompanhar e gerir o engajamento do público-alvo com as nossas marcas nas redes sociais do anunciante mesmo. Então, a gente vai trabalhar, no caso das redes sociais, né? Análise da mídia das redes sociais, observando dados sobre número de alcance de publicações, de posts patrocinados, e aí alcance orgânico, alcance patrocinado. Vocês sabem a diferença? É assim, o orgânico não teve investimento. Você postou e deixou, sabe? E aí, organicamente mesmo, as pessoas foram lá e tal. O patrocinado, você colocou um dinheiro ali para que ela aparecesse na timeline das pessoas. E aí você vai ter, de repente, resultados diferentes, de acordo com o número de investimento que você colocou ali. E aí, quando a gente diz assim, tudo na web é monitorado, tudo mesmo. E quem está olhando para isso? O departamento de mídia. Então, esses dados de quanto tempo você fica na internet, sabe? Quanto tempo você fica na plataforma, no site, quantos likes você dá, se você comenta, se você manda mensagem, se você manda aquilo por direct, se você já sai rápido de um vídeo, ou se você fica nesse vídeo, quais as hashtags que você usa, quais as hashtags que você curte. Todos esses dados, sabe, de mensagens, likes, compartilhamentos, direct e tal, eles são organizados e construídos como dados do público, que serão analisados pelo departamento de mídia. Tá, entendemos então a função do planejador de mídia, legal. E o comprador? O comprador compra, simples assim. Mas não é comprar, ir lá e comprar uma blusinha, não. É uma compra técnica, claro, né? Então, o comprador de mídia é aquele que vai negociar com os veículos para que esteja lá e vai comprar de fato a mídia, e também ele vai negociar vantagens, vai negociar desconto, patrocínio e tal. Então, ele mantém o contato, o comprador de mídia é quem faz o contato da agência, do departamento mesmo de mídia, com os veículos de comunicação, com as TVs, com os rádios e tal. E aí ele vai ter essas informações, vai controlar todas essas informações e enviar os documentos que são necessários. Então, o comprador de mídia, ele compra, e essa compra é bem burocrática, sabe? Tem que mandar documento assinado e tal, porque é muito dinheiro envolvido, muito mesmo. Então, ele vai avaliar os projetos que chegam de promoções, digamos assim, sabe? De programações novas e tal. Ele vai sempre olhar para a ideia do custo, do volume de veiculação, de adequação dessa verba, das vantagens percebidas. Então, tem um novo programa, como é que é isso? E ele vai negociar. Ele vai negociar esses espaços, de repente algum tipo de desconto, coisas do gênero. O comprador, ele compra, mas é uma compra profissional, é uma compra de espaços publicitários. Então tem uma série de critérios, uma série de prioridades técnicas mesmo, que ele tem expertise
ingerir e saber como fazer. Tem uma atividade que é ligada à mídia, mas que geralmente não é feita pelo departamento. Vai depender, claro, da estrutura da agência em que você está. Mas, gente, eu tô na frente da Cinderela? Será, meu bem? Bem, eu não falei hoje, mas a Cinderela Fofolete, ela acompanha a gente. E toda vez que eu olhar pra ela, é pra lembrar que tem que estudar, cara. E mídia tem que estudar muito. Então, se eu estiver tampando... Agora já foi também, né? Vou ficar assim, tá? Olhou pra Cinderela, lembra que é pra estudar. Mas voltando. Então, a tarefa de checking, de checagem, ela pode ser feita pelo departamento de mídia, mas também em algumas agências ela é transferida para o departamento financeiro e tal. E o que que isso significa? O que é essa tarefa? É de checar mesmo, é de ver se tudo que foi comprado, que foi planejado, depois foi comprado, se realmente ele foi pra rua, sabe? Se realmente pôs o anúncio naquele lugar, naquele programa, naquela hora. Porque vai que deu algum problema, alguma falha, e aí a gente tá falando de dinheiro, então tem que ter uma compensação e tal. O grosso da verba do anunciante vem pro departamento de mídia. Tá, então, entendidas as funções de planejador, de pesquisador e de comprador, é importante saber que eles trabalham juntos e eles trabalham como parte de um processo. Lembra lá no vídeo do briefing que a gente falou em que o anunciante demanda um job, um trabalho para a agência, e aí cada departamento tem a sua função? A função de mídia é exatamente essa. É planejar por quanto tempo, com qual frequência, qual vai ser a estratégia de veiculação dessa campanha, desse material. Então, isso é tarefa do departamento de mídia. É ele quem vai fazer isso. Agora, os detalhes desses fluxos, a gente vai tratar no próximo vídeo, porque é realmente um pouquinho mais minucioso e a gente precisa estar descansado, ok? Então, no próximo vídeo, a gente vai falar dos fluxos. É porque realmente tem muito pano pra manga, mídia é um departamento que tem um monte de coisa pra falar, é bem legal, mas não vou atropelar vocês com esse tanto de informação. Então se inscreve, curte aqui no canal, espera o próximo vídeo, ou já procura por ele, que a gente vai falar dos fluxos mesmo, de como é o trabalho num departamento de mídia, como que a gente compra, escolhe, estuda, escolhe, compra e verifica os espaços nos quais as mensagens publicitárias estarão para alcançar seu público-alvo. Ok? Então comenta se você gostou, se tem alguma dúvida. Eu tinha muito medo de mídia, vocês ainda têm? É uma área que desperta algum temor de vocês? Porque os relatórios hoje já vêm prontos, né? Muitos deles, na minha época, era mais artesanal. Mas enfim, comentem, por favor. Aguardo vocês. Até a próxima!